Fala, meu povo, bem-vindos ao Psicolândia, Gustavo Guassu. Hoje a gente vai falar sobre um conceito chamado aculturação. Existe o Dicionário de Conceitos Históricos, é um livro muito bom para você ter em casa, que ele faz a descrição de vários conceitos usados aí na área das ciências humanas. Se você estiver vendo aqui, inúmeros conceitos são desenvolvidos. E há algum tempo atrás eu postei um conceito aqui no canal de absolutismo, agora a gente vai falar sobre aculturação. Vou seguindo em sequência. Dicionário de Conceitos Históricos. Ora, quando a gente fala em aculturação, o que vem à mente é trocas culturais. Porém, será que é isso? Eu vou em outra cidade, tenho uma troca cultural com o povo de lá, participo da cultura local, como da comida, compro as roupas, compro um presente, enfim, vou nos passeios. Então agora eu me aculturei daquela cultura. Será que é isso, esse conceito? Vamos dar uma olhada. Geralmente muitas pessoas definem a aculturação dessa maneira, uma mera troca cultural de um povo a outro. Será que é isso? Vamos lá. O conceito de aculturação, assim como cultura, etnocentrismo e sincretismo, é da antropologia. No entanto, devido à crescente interdisciplinaridade, a história também se beneficia da utilização das ferramentas de disciplinas como a antropologia. O que ele está falando aqui no começo? Ciências como sociologia, história, antropologia. Por que ciência? Porque tem método. Quando tem método é ciência. Essa é a descrição. Essa é a definição de ciência. O uso de método para atingir a verdade. Uma determinada verdade, no caso. A história, ela não trabalha sozinha. Ela usa geografia, ela usa economia, ela usa ciência política, ela usa antropologia, ela usa sociologia, a filosofia, para conseguir fazer a sua análise. Isso é interdisciplinaridade, quando uma disciplina precisa da outra para alcançar um objetivo proposto. Antropologia é a ciência da cultura. Ela busca estudar o que é cultura. E, conforme ela vai estudando o que é cultura, virá as complicações desse conceito tão amplo e complexo que é o termo cultura. O termo aculturação foi inicialmente cunhado por antropólogos norte-americanos, sendo o francês Nathan Wachtel um dos principais responsáveis por sua adaptação para a história. De acordo com o Nathan, o conceito de aculturação é útil para o desenvolvimento de reflexões sobre as mudanças que podem ocorrer em uma sociedade a partir da inclusão de elementos externos, ou seja, do contato com outras culturas. Nenhuma cultura, gente, é pura. Nenhuma cultura ela existe intocada. Pelo contrário, toda cultura tem relações com outras. Ah, professor, mas existem culturas na Amazônia que nunca tiveram contato com o homem. Tá, nesses casos de nativos, que acontece, né, que existe de fato, a gente abre uma exceção. Mas a regra é que uma cultura tenha relação com outra. E para ele, quando uma cultura pega elementos de outra e coloca na sua própria, o que a gente vai chamar de sincretismo, é quando a gente tem a aculturação. Para perceber a aplicação desse conceito na história, esse historiador estudou o caso da sociedade peruana depois da conquista espanhola no século XVI. Segundo ele, a aculturação é todo fenômeno de interação social que resulta do contato entre duas culturas, e não simplesmente a sujeição de um povo por outro. Então é uma relação de interação. Eu tendo relação com o outro, consciente disso. Quando a gente fala de uma interação, as duas partes precisam estar participando. Diferente, por exemplo, do conceito clássico de poder, uma cultura manda na outra, um povo manda no outro, um indivíduo manda no outro, uma instituição comanda a outra. O conceito de aculturação ele não leva em consideração isso. É quando as duas culturas
estão conscientes. Peraí, tem um bicho aqui. Conscientes. Para ele, essa noção tem sua maior utilidade quando empregada para o estudo de situações coloniais. A aculturação é assim um conceito construído com o fim de explicar uma realidade social única, aplicável apenas a determinado momento e lugar específico na história. Então você percebe que, primeiro, tem uma interação e a aculturação só pode ser usada em contextos únicos, específicos. Interessante. Então essas são as duas características do conceito por Nathan Watchell. Alfredo Bose, um historiador também, define a aculturação como o ato de sujeitar um povo ou adaptá-lo a um padrão visto como superior. Então olha que doideira. Aqui a gente tem mais uma característica que vai diferente, vai na contramão daquela proposta por um historiador. E é assim que funciona, gente, no estudo das ciências humanas. Os historiadores, filósofos, sociólogos, eles têm contradições entre eles mesmos. E tudo bem, isso faz parte da ciência. Então, no caso, quando uma cultura se sujeita a outra, porque a outra é vista como superior, é o que a gente chama de aculturação, para o Alfredo Bose. Para ele, esse é um fenômeno proveniente do contato entre diferentes sociedades, que pode ocorrer em períodos históricos diferentes e também a existência de culturas diversas. Para ele, ele defende ainda que a aculturação é um fenômeno de controle de um povo sobre o outro. Então, quando uma população vem para cá, estrangeira, cria uma cidade, ou um bairro, ou uma vila, traz sua cultura, traz sua língua, traz suas histórias, traz seus objetivos, suas ferramentas, é quando a gente está chamando então de aculturação. Então vamos dar uma pausada aqui. Para o Nathan Watchell, a aculturação é uma interação social entre dois povos e uma relação única num local específico. Já para o Alfredo Bose, é uma relação de poder entre duas culturas, quando uma se vê como superior, e é um fenômeno de controle social. Observa que os conceitos de Bose e Watchell são diferentes. De acordo com o primeiro, a aculturação é uma categoria. Para o segundo, o conceito pode ser aplicado a situações coloniais e além de uma mera sujeição cultural. Com base na definição genérica de aculturação, algumas tentativas foram feitas para empregar o conceito em pesquisas diversas. Tais pesquisas defendiam que nesse momento ocorresse um processo de aculturação dos camponeses pelo processo francês influenciado pelo Concílio de Trento. Eles estão falando aqui das transformações da Reforma Católica a partir do século XV. Para Peter Burke, um outro historiador, dificilmente poderíamos aplicar o conceito de aculturação a esse contexto, porque os dois grupos envolvidos em tal processo, padres e camponeses, pertenciam à mesma cultura. Então aqui é interessante que cabe a culturas diferentes. Bom, se você for dar uma olhada, é muito grande a definição do conceito. Porque é uma discussão bem, como eu diria, sugestiva, né? Sugestão de leituras, tem o Alfredo Bose, Dialética da Colonização. Você tem o Peter Burke, com História e Teoria Social. Você tem o Mércio Pereira Gomes, O Caminho Brasileiro para a Cidadania Indígena, com Jaime Pinsky e Carla Pinsky, na História da Cidadania. Você tem a Laima Mesgraves e a Carla Pinsky, O Brasil que os Europeus Encontraram. Jaime Pinsky, As Primeiras Civilizações, e o Jaime Pinsky, de novo, História da América através de textos. Todo o conceito vai girar em torno da ideia do Alfredo Bose e do Nathan Watchell. Então, só reformulando. A aculturação tem três visões. A primeira delas é uma troca entre culturas. Esse é o conceito do senso comum. Para Nathan Watchell, ela é uma forma de interação social e de uma cultura se sujeitar a outra, porque ele vê a outra como superior. Para o Alfredo Bose, a cultura ela é
vista como imposição de uma cultura vista como superior à outra. É uma forma de controle social. Ora, então fica a dica aí do conceito de aculturação, é um pouco complexo, mas se você olhar o vídeo com calma, vai dar para entender certinho. Beleza? Tamo junto.